E agora a gente vai bater papo com a doutora Cristiane Comelato, que é médica especialista em geriatria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de São Paulo. Tudo bem, doutora? Tudo Prazer ótimo. recebê-la aqui, viu? Muito obrigada. A gente vai falar hoje sobre prevenção à queda. Doutora, uma coisa que me chama a atenção é que em todas as leituras que eu fiz recentemente, aliás, eu digo que talvez de uns 5, 6 anos para cá eu tenho percebido isso nas revistas e nos lugares onde eu pesquiso. Pode parecer até chocante o que eu vou falar, mas o que leva os idosos a morrerem muitas vezes começa com uma queda, porque caiu, distendeu, quebrou, aí depois não cicatriza, aí vai para o hospital ficar mais suscetível a infecções. Então, é verdade que se a gente prevenir a queda, a gente pode trazer mais longanimidade para a pessoa, mais anos de vida para a pessoa? É isso mesmo, doutora? Sim, é verdade. Na verdade, as quedas são uma grande causa de mortalidade e de morbidade. E o que quer dizer isso, né? Morrem-se mais os pacientes que caem e também geram-se mais doenças. A morbidade são mais doenças consequentes da queda, né? Então, assim, a gente sabe que 1 em cada 3 brasileiros idosos acima de 65 anos, eles caem. E isso aumenta mais ainda quando a gente fala dos octogenários, os pacientes acima de 85 anos. Metade desses pacientes tem o risco de cair. Então, a queda, a gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa prevenir, tentar descobrir qual o fator causal para essa queda, o que levou esse paciente a cair, porque as consequências são extremamente graves, né? Existem consequências mais leves, mas consequências mais graves. Doutora, uma coisa que eu percebo agora, que eu tô gestante, 17 semanas agora, a minha médica tinha falado que ia chegar um momento que eu ia perceber que o eixo gravitacional muda um pouco. E daí o que eu percebo? Que em casa, mesmo eu sempre uso salto alto, nunca tive nenhuma queda. Ela falou que eu poderia continuar usando, mas que eu ia sentir a hora de parar de usar. Por quê? Eu já não subo mais um corrimão, uma escada, sem segurar no corrimão. Por quê? Porque eu tenho receio de cair porque eu tô gestante. E eu percebo que mudam um pouco algumas coisas. Aí é lógico, eu fico imaginando como é que é para essa pessoa que vai envelhecendo, que está na terceira idade, eu hoje, se eu tiver que subir uma escada sem corrimão, eu fico meio assim. Por idoso é por aí também, não é? Exatamente, Jaqueline. Eu acho que existem algumas alterações conformacionais, a dependerem da idade, né? No seu caso, a gestação, que vai mudando o centro de gravidade, vai mudando o centro de equilíbrio, quando vai aumentando o útero, o equilíbrio vai se mudando, né? E tanto é que a marcha da gestante é diferente. Eles tendem a abrir perna abre um pouquinho. Isso. Eles tendem a abduzir um pouco mais, né? Abrir um pouco mais a perna para aumentar a base de equilíbrio e isso minimizar o risco de quedas. No idoso é exatamente a mesma coisa, porém por um outro fator, uma outra causa. E o que eles acabam fazendo? Eles vão diminuindo o tamanho, né? Por uma cifose, uma hipercifose, eles vão dobrando um pouco mais o corpo para frente e com isso tende a desestabilizar também essa marcha do paciente idoso. E associado a isso, o sedentarismo, artroses, que o paciente possa ter artrose de joelho, artrose de quadril, fraquezas musculares, descondicionamento físico, outras causas que podem levar a quedas também, a perda visual, o paciente não enxerga, então ele não vê o degrau, ele não vê o buraco e daí não consegue... São vários os motivos, São né? vários os motivos que vão se associando, né? Vai agregando cada vez mais coisas, né? Sim, tanto os motivos intrínsecos quanto os motivos extrínsecos, os que vêm do ambiente, né? Então, as doenças que o paciente possa vir a ter, apresentar, ou também o ambiente que pode ser inadequado, uma iluminação ruim. Aqueles tapetinhos que a gente adora, que voione adora colocar em casa, aquilo é um perigo, né? Aquilo é um perigo, exatamente. E dificílimo de tirá-los, né? Difícil, porque é costume, né? Inclusive, aqueles que são um pouquinho mais idosos, até a geladeira elas gostam de colocar as toalhinhas, a passadeira. Eu queria começar, doutora, tentando entender algo como médica, especialista nesse assunto. Sobre o idoso morar ou não sozinho, né? Que eu acho que a gente começa por aí uma grande discussão. Quando meu avô faleceu há alguns anos, cerca de quase 5 anos, nós queríamos, porque aí tinha uma pessoa para ajudar, minha avó com ele, né? E a gente estava sempre lá, mas de qualquer maneira, nós quisemos trazer a minha avó para morar com a gente.
quem disse que a gente consegue, né? E é interessante porque a gente consegue trazer, então, nas datas especiais, ela vem, fica uma semana na casa da minha mãe, mas ela quer a casa dela, ela quer as coisas dela. E por mais que a gente esteja sempre lá, a gente já pensou em colocar câmeras de segurança, tem um telefone específico que é só ela apertar um botão que disca. A gente vai tentando criar figurações, mas ela tá muito bem, né? Ela tá muito bem e ela quer ficar sozinha. Ela tem esse direito também, não tem, doutora? Sim, sim. Olha, o fato de morar só, precisamos de duas coisas: autonomia e independência. O que significam essas coisas? A autonomia é a pessoa poder gerir a vida dela. E independência é ter a crítico, conhecimento para tudo isso, né? Então, assim, a partir do momento que o idoso consegue tomar banho, se vestir, pagar as contas, tomar os remédios, fazer toda a autonomia, ter a autonomia e a independência, ele tem esse direito de morar só, enquanto existe uma segurança, né? Agora, morar só, a gente tem que respeitar sempre a vontade desse paciente, desse idoso, quando ele for lúcido. Quando a gente fala de um incapaz, nós temos que melhorar, garantir segurança para ele. Agora, quando esse paciente é lúcido, ele tem que escolher onde ele pode ir morar. Se ele quer morar só, se ele quer morar com um filho, se ele quer morar numa instituição de longa permanência, num residencial para idosos. Ele tem que ter a opção dele, né? Ele tem que compartilhar dessa opção, não pode ser uma coisa imposta. Né? Até porque, uma coisa que é curiosa, que vale lembrar, eu tô falando aqui da minha avó Ione, que tem 80 anos, mas ela é super independente. Inclusive, quando ela tá na casa da minha mãe, a gente tem que pedir, vó, porque ela quer lavar louça, ela quer fazer as coisas, não quer ficar parada. E, de fato, também acho que não tem que ficar parada, né? Se ela quer, de alguma maneira, participar dessa rotina da casa. Mas o que eu percebo, conversando com uma amiga recentemente, é que a mãe dela tava no Dia das Mães na casa dela. Outra pessoa que não quis morar sozinha, não mora com a família, mora com o marido. Então ela estava na casa da filha e daí ela bateu na quina de uma mesa, caiu e se machucou. Quer dizer, não evitou nada ela tá na casa da filha. Sim. Então, se a casa estiver bem preparada, já vai fazer uma grande diferença pensando na queda propriamente, né? Sim, sim. A casa estar adaptada para o idoso, ele tem muito mais autonomia e muito mais conforto para conseguir manter o dia a dia, né? É complicado quando você traz o idoso para dormir na casa dos pais, dos filhos, né? Dos nossos pais, dos filhos. Ele não sabe onde está o interruptor, então ele vai levantar da cama à noite. É até mais perigoso se bobear, né? Exatamente. Então, aumenta-se o risco de quedas, você tirando ele do ambiente que ele está acostumado, né? Então, precisamos sempre, antes de mudá-lo, assim, a força, perguntar, ó, você tá confortável? Você sabe onde tem o interruptor no quarto para acender a luz, iluminar direitinho o corredor, ir até o banheiro, né? Tirar as coisas que a gente costuma deixar nos caminhos, né? Móveis baixos, pontiagudos, onde passam o maior caminho deles. Tentar melhorar tudo isso para eles não terem o risco, apesar de estarem conosco, estão num ambiente que é diferente para eles, né? Outra coisa que acontece muito, hoje as casas e os apartamentos estão cada vez menores, né? Mas as casas desses idosos geralmente são grandes, né? Porque antigamente as casas eram grandes, às vezes sobrados. A minha avó fez uma adaptação, ela desativou a parte de cima da casa, fez uma outra entrada para poder alugar e ficou com a casa térrea. Foi uma das nossas exigências, né? A gente ajudou a adaptar ali para ela poder morar sozinha, mas num ambiente menor, porque não tem condição da gente ficar tranquilo com ela, com uma casa de 3 andares subindo e descendo. E aí eu queria te perguntar sobre isso. É importante tentar ter uma casa térrea para os idosos? Olha, se possível, claro que a gente fala de não diferentes é a realidade de todo mundo, né? Mas se possível, as casas adaptadas, né? Casa térrea, sem escadas, com corrimão, com barras de apoio nos banheiros. Se a gente tiver isso, é uma utopia, mas era o que seria necessário e importante para esse paciente ficar à vontade em casa e com maior segurança. E eu acho que é até o que eu deixo de dica aqui, pensando na questão financeira, de repente você gasta um pouquinho para fazer o investimento, mas se você conseguir fazer as entradas separadas, você aluga a parte de cima, já é uma rendinha. Então, a gente tem que fazer do nosso jeitinho, né, doutora? A gente sabe que não tá fácil para ninguém, mas as famílias podem tentar adaptar para aquilo que parece uma utopia, se aproximar. A gente sabe que fala com o Brasil inteiro, é uma realidade que talvez não seja possível, né? Sim. Mas tentar adaptar ou então
tentar desativar, porque no primeiro momento a gente tentou desativar a parte de cima para ela tentar ficar só embaixo e depois a gente foi arrumando, porque realmente esse sobe e desce é perigoso pro idoso, né? Sim, sim. Olha, a escada é risco de queda. Aliás, quais são os principais riscos de queda? Os principais riscos de queda são esses que a gente comentou anteriormente, né? Os intrínsecos aí, medicamentos. Então, sempre que um paciente cai, a gente tem que perguntar de déficit auditivo, de déficit visual, se não enxerga muito bem, e tentar corrigi-los. Medicamentos é uma causa de quedas super importante e que a gente negligencia. Por favor, né? Explica pra gente. Então, os medicamentos que dão sono, esses antialérgicos, antihistamínicos que eles usam agora para gripe, para resfriado. Então a gente fica mais ensonada e vai andar, cai e quebra o fêmur, né? Então, remédios para dormir, que são super importantes, esses tarja preta, que a gente usa sem o consentimento dos filhos, sem, às vezes, um médico já tem lá, porque um médico receitou para um momento específico, sobrou dois, você pega, né? Então, sempre pesquisar medicamentos, né? Os calçados que devem ser adequados ao idoso, né? Isso é super importante também. Você falou, eu fiz pensar fazer, Vaione, parar de usar salto alto é um sacrifício, viu? Mas aí o que a gente começou a achar? Aqueles saltos quadradinhos que são um pouco menores e vai adaptando, né? As adaptações é que são importantes. A gente não pode tirar tudo deles. Nem a vaidade, por que não usar um salto, mas né? Adaptações, né? Existem sapatos hoje que são feitos para idosos, que são macios, dissolados, antiderrapantes, que são presos ao pé, de numeração adequada, que não machucam, né? E que são bonitos. Então, nós temos que fazer adaptação. Não é tirar, não vai mais usar o salto, mas vamos usar o que você pode. Hoje você pode dessa forma, né? Eu falo por experiência, algumas coisas a gente tem que ir evitando, né? Apesar de ser por um outro motivo. Doutora, quando chega a hora de usar bengalas e andadores? Daqui a pouco eu vou até pedir para você fazer uma demonstração. Certo. Bom, as bengalas e os andadores, eles são dispositivos que nos auxiliam na caminhada, né? A gente precisa desmistificar as bengalas e os andadores, né? Porque muita gente não gosta de usar bengalas, andadores. A gente, às vezes, no consultório, vê a dificuldade do paciente entrando na sala. E a gente até pensa em falar, mas principalmente para as mulheres, isso significa velhice, né? Então nós temos que desmistificar, a gente tem que pensar... A gente tem uma dificuldade para envelhecer ainda, né, doutora? Ainda é muito difícil. Talvez seja para sempre, né? É difícil a aceitação. É difícil a gente perceber a nossa perda de funcionalidade. Cada dia a gente perde um pouco, né? E nós temos que tentar minimizar isso. Então, a bengala, o andador, eles vêm para auxiliar a nossa marcha. Nós temos que pensar que a bengala a gente começa quando precisa um pouco menos de auxílio. Tem uma faixa etária mais comum? Não existe faixa etária. Tem gente que envelhece, já começa a precisar mais cedo, outras pessoas mais tarde. Não é a idade que determina a necessidade da bengala, da muleta, do andador. E sim a característica física. Tanto é que a gente vê crianças usando bengalas, muletas, andadores, né? E porque a necessidade física é que pede isso, né? Que determina o uso dos dispositivos de marcha. A bengala a gente usa quando tem uma necessidade um pouco menor, que você pode apoiá-la um pouco mais. Agora, a muleta, quando você precisa de 2 apoios, um pouco mais de força nos braços. E o andador, quando você precisa de um apoio um pouco maior, tanto de equilíbrio para frente e para as laterais. O andador protege um pouco mais. Tem até uma imagem de andador aí. Aliás, na hora de escolher material e tipo de andador e bengala também são importantes, não são? Olha, doutora? Isso é super importante. Por quê? Esse aí é correto que a gente está vendo? Sim, esse é um andador de 4 pontas, né, sem rodas. E a gente tem um outro tipo de andador, que é o andador com rodas. Então, a diferença é no peso dos andadores, né? E tomar muito cuidado. O que é isso? Esse é o andador com rodas. Nossa, que diferente, esse eu nunca tinha reparado. É que esse tem um apoio para levar uma cestinha, né? Às vezes o oxigênio, e também você pode sentar. E tem o breque aqui também, né? Tá. Então, assim, um andador com rodas, ele é um pouco mais leve, né? Só que também você tem que tomar muito mais cuidado em rampas. Por quê? Nossa, para aquilo... ele desce e o idoso quer acompanhar a marcha naquele momento, né? Então, só que daí ele não consegue, então a gente precisa colocar as limitações para essas pessoas, né? E o andador comum,
você coloca na frente e apoia os dois membros os dois membros superiores junto com os dois membros inferiores. Então, são 4 pontos de apoio. Perfeito. Né? E o paciente consegue ficar um pouco mais livre aí para conseguir chegar, apesar de todo o medo, de risco de quedas que ele já teve, já caiu, ficou com medo de cair, né? Ficou inseguro. Então, esses dispositivos diminuem a insegurança da marcha. Ensina pra gente a usar a bengala? Bom. Agora já vou falar da Vovani. Falei da Voiane até agora, ela tá com problema no joelho. Aí a bengala, eu queria entender, doutora, um problema específico para que em uma das pernas, em um dos lados. Isso, muda olha, a maneira como a gente usa, Isso é super importante. Saiba você que mais de 70% das pessoas que usam bengala usam de forma errada. Não estão usando certo. Não estão usando certo. Então, é importante de saber das bengalas. Primeiro o tamanho, que a senhora é alta, por exemplo, né? A minha Vovani também é alta. Qual que é o tamanho ideal? A primeira coisa que a gente tem que pensar é no tamanho. Como é que a gente mede? Quando se compra uma bengala, vem esse desenho, acho que eu até trouxe o desenho aí para ficar melhor. Vai mostrar já. Vem esse desenho que ninguém olha, por isso que todo mundo usa erroneamente, né? Então, precisa se colocar de um lado do corpo, mais ou menos perto do fêmur aqui, da cabeça do fêmur, do trocânter do fêmur. É esse desenhinho, doutora? Isso, é esse desenho, Que mostra exatamente onde ela deve estar, né? Exatamente a altura que ela deve estar, isso. E o cotovelo... Aí ela tá correta pra senhora? Pra mim ela tá alta. Eu diria que ela tá baixa, eu ia querer subir essa mulher. Exatamente, todo mundo quer usar a bengala com o cotovelo a 90 graus. Isso é errado, por quê? Porque daí quando você anda, você coloca lá na frente... Quando a bengala está muito alta, ela força o ombro e isso faz uma lesão de ombro. Outro problema. Então, assim, a primeira coisa, corrigir a altura. O braço tem que ficar a 20 a 30 graus, o cotovelo dobrado, mais ou menos na altura da cabeça do fêmur aqui, do trocânter do fêmur. Mais ou menos isso. Outra coisa que a gente tem que pensar e tem que saber é o lado que a gente coloca a bengala. Isso que eu queria entender. Todo mundo usa errado exatamente porque eles acham que tem que usar. Se tem dor no joelho direito, tem que usar do joelho direito. Mas isso é muito mais difícil de se fazer. Quando a gente anda, nós temos que usar a bengala ao contrário do membro inferior afetado. Então é o contrário. Por quê? Porque quando a gente anda, a gente coloca o pé esquerdo com a mão direita. E aqui eu tenho o apoio. Perfeito. Aqui a gente anda o contrário. Então aqui eu tenho o apoio. Todo mundo anda errado porque eles querem andar da pior forma possível, que é assim, ó. Fica muito mais difícil andar assim. Acho então, que todo mundo que usa se identificando em casa. A bilateralidade, a lateralidade, na verdade, onde eu vou usar é sempre contrário. Se eu tiver uma artrose de quadril, uma artrose de joelho, eu tenho que usar a esquerda, eu tenho que usar na mão direita. Se for o contrário, se eu tiver a direita, a bengala fica na mão esquerda. Sempre para aumentar um ponto de apoio, porque uma hora na marcha, a gente acaba pisando num pé só. E a bengala tá para auxiliar na hora que a perna está sozinha ali, né, fazendo todo... Aprendemos muito da altura e também da maneira correta de usar. Perfeito, obrigada, doutora. Pode sentar. Eu queria entender agora, a gente tem algumas imagens até de banheiro. Rapidinho, se a gente pudesse passar por todos os cômodos, vamos começar pelo banheiro. O que é necessário adaptar para o idoso ali? Certo. Bom, no banheiro, sempre deixar seco. Isso é super importante, porque às vezes o marido foi, tomou banho, a esposa chega, vai tomar banho, não percebe que está molhado, escorrega. Deixou aquele excesso de shampoo, condicionador no chão, que aquele é um perigo, né? Isso, ambientes lisos são riscos enormes, né? Então, sempre deixar seco, tentar tirar os tapetes, né? Isso em todos os cômodos da casa. Tem um exemplo, sem tapete nenhum, por exemplo, né? Olha, e bem adaptado, né? Com barras de apoio. Às vezes, o paciente tem dificuldade de levantar e sentar, então existem aqueles elevadores do assento sanitário, a barra de apoio tanto lateral quanto frontal. Colocar um tapete antiderrapante no local do chuveiro, porque às vezes você escorrega no chuveiro. Não deixar roupas, a gente acaba tirando a roupa, não põe no cesto, põe no chão, e isso também é tomar cuidado para não deixa jogada, porque pode escorregar também, né? E cuidado na hora de se enxugar, né? Porque às vezes a gente fica de pé, tentar colocar um banquinho, ou então no assento sanitário, né? Sempre tá protegido para se enxugar, porque é a hora que também os pacientes caem. Legal. Doutora, o quarto
o que a gente precisa adaptar no quarto? A facilidade de um interruptor, porque a gente sabe que o idoso às vezes precisa ir ao banheiro várias vezes, por conta de medicamentos e tudo mais. Tem que tomar algumas precauções ali também? Sim, no quarto também. Evitar deixar a luminária, né? Fácil, um abajur. Às vezes você não tem condição de ter um interruptor, mas pelo menos uma luz, um abajur que consiga guiar aonde você vai levantar e vai percorrer aquele caminho. Tentar tirar, não usar chinelos. A gente acaba usando chinelos, né? E chinelos, eles ficam frouxos no pé. E daí podem piorar o equilíbrio. Então, sempre usar calçados que sejam presos ao pé, né? Não usar meias. Agora, no frio, a gente quer levantar à noite. Você falou, eu pensei já na meia, porque é um perigo para escorregar, né? Isso, porque torna um ambiente muito liso, né? Assim, o piso fica muito liso e a gente levanta também um pouco de sono, então você vai, levanta e cai, né? Pouquíssimo tempo, doutora. A sala, essas mesas, além do tapete, quina é um perigo também, né? Preferir móveis... Para qualquer um de nós, inclusive, né? Preferir móveis claros, né? Não escuros e de formatos arredondados. Que pena que eu tenho que encerrar, doutora. Eu vou encerrar com uma última colocação que eu acho interessante. Se todas essas mudanças da Previdência acontecem de fato, a gente vai estar no mercado de trabalho com 65, 70 anos talvez. As empresas vão ter que se adaptar também, não? Sim, sim, e já existem, né, alguns projetos, alguns programas, né, de recolocação desses idosos que estão aposentados, mas que estão querendo voltar à ativa. Nós vamos ter que nos adaptar aí e assim, nós ganhamos uma década de vida, né? Que bom é que a gente está vivendo mais, né, doutora? Não vamos olhar pelo lado negativo, né? E bem, por causa de dicas como essa. Doutora, o idoso caiu, ele faz o que na hora? Ele tenta levantar, ele já liga para procurar alguém? O que fazer, hein? Então, rapidinho. Depende, né? Se for uma coisa leve, tudo, tentar levantar, né? Agora, viu que tá com dor, que tá com disfunção, que não consegue ficar em pé, fique sentado e peça ajuda. Porque já pode liga ter para sido alguém, uma fratura liga de para a fêmur. família, deixa que a família liga para... Às vezes você fica confuso, né? Aliás, uma dica para o idoso, deixa o número da família registrado, né? Fácil, sempre, um botão, fácil, né? Em locais fáceis, porque aí às vezes o vizinho vem socorrê-lo e não consegue, daí ele não lembra. Então, em locais fáceis, geladeira, do lado do telefone, sempre deixar um número fácil. A família comprou um telefone baratinho que tem um botão vermelho que você aperta, e liga. O primeiro é um filho, o segundo é outro filho, o terceiro é outro filho. Achei excelente, isso aí é uma dica bem barato, viu? Ai, doutora, volta, que pena que eu tinha ainda 1 milhão de perguntas. Por favor, já te convido para voltar, tá? Quem quiser entrar em contato, www.cbgg-sp.com.br e o Facebook SBGG-SP e o e-mail da doutora é criscomelato@yahoo.com.br. Telefone 0 operadora 11 3087 8215. Vocês prestam consultorias também, doutora? Então, nós somos da Sociedade Brasileira, né? Nós estamos disponíveis aí para vocês, viu? Muito obrigada, viu? Uma ótima tarde. Eu vou para um break já eu tô de volta com a Fernanda Piva, personal organizer. Não sai daí.